A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida irmã do canal Fé e Adoração, sede vós fortes e valentes, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar ao Senhor. Hoje iremos ler João 6, continuidade da leitura da Bíblia. Ontem ficamos sem vídeo, tivemos um problema seríssimo no YouTube, agora já normalizamos, tá bom? Vamos falar um pouco da palavra do Senhor. João tinha um problema sério de escrever pouco, vamos escrever muito, graças a Deus. Amém? Meus queridos, vocês que não são inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal, deixa o seu like e compartilha para mais pessoas receberem essa mensagem. Amém? Se inscreva no canal, deixa o seu like e acione o sininho. Vamos ler a palavra do Senhor? João capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes povos comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente, também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou de retirar-se, ele só para o monte. Jesus anda sobre as águas. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Versículo 25. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciestes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida
que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e lhe disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todo quanto me deu não nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que é o Filho, que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e lhe disse: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. A deserção de muitos discípulos. Versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Quem seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso
Eu vos disse que ninguém pode vir a mim, e se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém, meu querido? Amém, minha querida irmã? Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe você. Meu querido irmão e minha querida irmã, chegamos ao fim da leitura do capítulo 6, muito extenso, 71 versículos, e Deus tem nos dado a graça e a bênção dele. Amém? Deus nos abençoou. Meu irmão, é um propósito de ler a palavra do Senhor. Eu sei que tem muitos que não gostam de ler, mas cliquem aqui no botãozinho, sigam, se inscrevam, vai lá nas redes sociais do Luizinho, gente da gente, sigam lá também na outra rede social, no Instagram, no Facebook, é tudo Luizinho, gente da gente. Então siga a gente e vem sempre se inscrever nesse canal, acione o sininho para que você possa receber mais conteúdos igual a esse. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa fazer você crer na palavra dele. Que Deus possa sempre estar com você. Amém? Eu creio que Deus irá te abençoar sempre. Amém? Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui novamente para orarmos ao nosso Deus, lendo a sua palavra. Porque a palavra dele nada mais é que uma oração que a gente possa falar com o nosso Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, Deus de infinita bondade, neste momento, ó Pai, eu oro te entregando este momento que a gente ficou aqui lendo a Tua Santa Palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa cada um para que possam, meu Pai, dormir em paz, para que possam trabalhar em paz, para que possam, meu Pai, ter um dia excelente na Tua presença e voltar para a Sua Santa Casa. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um. Eu creio que a Tua presença foi gloriosa neste lugar e eu creio que o Senhor está neste lugar. Então, meu Pai querido, eu quero te entregar cada um nas Tuas santas mãos. Ouve o clamor que eles vão fazer, ouve o clamor que estes servos Teus estão fazendo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe este canal para que ele continue levando a Tua palavra genuína e santa para cada coração. Eu oro a Ti e te entrego nas Tuas santas mãos cada um de nós. Em nome de